E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu vou ensinar vocês como que vocês calculam o volume de um cubo e o volume de um paralelepípedo. O que seria um cubo? O cubo ele é um sólido geométrico em que todas as faces são congruentes, ou seja, todas as suas 6 faces são iguais e as arestas também. Arestas são essas linhas aqui, ó. Essas linhas é o que chamamos de arestas. Então, se a gente for olhar o cubo ele é formado por 12 arestas, 4 aqui na base, 4 na base aqui superior, na base de cima, e 4 nas laterais. E todas as arestas têm a mesma medida. Por exemplo, se uma aresta mede 3 centímetros, todas as arestas medem 3 centímetros, certo? Então, um cubo ele é um sólido geométrico em que todas as arestas têm a mesma medida. Para calcular o volume de um sólido geométrico, ele pode ser obtido através do cálculo da área da base. Vou calcular essa área aqui da base e vou multiplicar pela medida da altura. O volume de qualquer sólido ele pode ser a área da base vezes a medida da altura. Porém, como você tem um cubo, a base do cubo, a base aqui do cubo, é um quadrado. E num quadrado, os 4 lados têm a mesma medida, certo? Se um lado mede 3, todos os lados medem 3, porque é um quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, multiplicamos lado vezes o lado, certo? Então, eu vou pegar essa medida desse lado e vou fazer vezes a medida desse lado. Porém, nesse caso, o lado do cubo tem a mesma medida. Então, podemos fazer o seguinte, ó, volume de qualquer cubo, podemos pegar a medida do lado e elevar a terceira, certo? Esse A aqui porque é aresta, esse lado aqui, ó, se chama aresta, ó. Então por isso que começa aqui com a letra A, ó. Certo? Então o lado do cubo é a aresta do cubo, então o volume é o mesmo que pegar a aresta de um cubo e elevar a terceira. Se, por exemplo, aqui é 3, né? A aresta desse cubo é 3. Se eu quiser calcular o volume desse cubo, o que eu vou fazer? O volume é igual a aresta ao cubo. Então, o volume, quanto que mede a aresta? 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, porque o volume é 3 ao cubo. Ó. O volume é 3 ao cubo. O volume é 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo, o expoente indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. 3 vezes 3 vezes 3. Então, o volume vai ser 27. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, para calcular o volume de um cubo, basta pegar a medida da aresta e elevar ao cubo. Um exemplo aqui de número 1. Qual é o volume de um cubo de aresta cuja medida da base, qual é o volume de um cubo
de aresta cuja medida mede 4 centímetros. Então, ó, você tem um cubo em que a aresta mede 4 centímetros. Como é um cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então, essa mede 4. Essa aqui, ó, mede 4. E essa outra aresta aqui mede 4. Então, o volume de qualquer cubo é a medida da aresta elevada ao cubo. O volume de um cubo é igual a 4 elevado ao cubo, né? 4 elevado à terceira. O volume desse cubo, esse 3 indica quantas vezes eu vou multiplicar a base. 3 vezes eu vou repetir a base multiplicando entre si. Então vai ficar o volume é igual a 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Se for centímetros, centímetros e centímetros, eu vou colocar centímetros ao cubo. Certo? Então, para calcular o volume de um cubo, basta pegar a medida da aresta e elevar ao expoente 3. Então, ó, é um cubo. Qual é o volume desse cubo? Falou que qual é a medida de um cubo cuja medida da aresta mede 10. Então, a aresta é essa linha aqui, ó. Então, essa aresta mede 10. Essa aresta mede 10. E essa aresta aqui, ó, mede 10. Por quê? Em qualquer cubo, as arestas ela tem a mesma medida. Então, para calcular o volume, vai ficar assim, ó. Volume é igual a aresta. Opa, coloquei areta. Vou apagar, vou escrever da maneira correta. Desenhar aresta ao cubo. Né? Vou fazer volume é igual aresta mede 10. Então vou pegar 10 e vou levar ao cubo. O volume é igual a 10 vezes 10 vezes 10. O volume é igual a 1000. Se aqui é centímetros, centímetros e centímetros, aqui eu vou ter centímetros cúbicos. Então, para calcular o volume de qualquer cubo, basta pegar a medida da aresta e elevar a terceira, certo? Lembrando que volume é imagina que esse cubo aqui, ó, você quer encher ele com água. Então, o volume seria a quantidade de água que cabe dentro desse cubo, certo? Isso que é o volume. Já um bloco retangular tem muitas situações aí semelhantes no dia a dia de vocês, como uma caixa de fósforo, uma caixa de sapato e inúmeras outras situações aí em forma de paralelepípedo, certo? Bloco retangular ou paralelepípedo retângulo é um sólido cujas 6 faces são retângulos. Para calcular o volume de um paralelepípedo retângulo, é necessário fazer o produto da área da sua base pela altura. A mesma ideia, aquela ideia. Você tem aqui um paralelepípedo. Aqui é um C que faltou na figura. Certo? Essa medida dessa aresta mede A. A medida dessa outra aresta mede B. Para calcular essa área aqui, ó, como é um retângulo, eu faço a medida da base vezes a medida da altura. Como é um retângulo, é a medida da base vezes a medida da altura. Certo? Então, essa medida que mede A vezes essa medida aqui, ó, que mede B, vai dar a área. Quando eu multiplico pela medida da altura aqui, que é o C, ó, vai dar o volume. Então, essa expressão aqui, ó, é uma expressão que permite
encontrar o volume de uma figura. Imagine, por exemplo, que aqui mede 2, aqui mede 5 e aqui mede 3. Qual é o volume desse sólido? Eu vou substituir na fórmula. Esse V aqui representa volume. Vou até escrever. V é igual volume. Então, V é igual o A, que é essa medida, mede 2. O B, que é essa medida aqui, mede 5. E o C mede 3, que é a altura. Então, o volume é 2 vezes 5, dá 10. 10 vezes 3, dá 30. Se for centímetros, centímetros e centímetros, então o volume desse paralelepípedo é 30 centímetros tem 30 centímetros cúbicos. Vou calcular também a medida do volume desses outros dois sólidos. Mas não tem medida. Então, mas aí o que a gente vai fazer? Vai considerar como o lado aqui de cada quadradinho como sendo uma unidade de medida. Então esse lado mede 1, 2, 3. Esse lado mede 3. E esse lado aqui, se for analisar, mede 2. E a altura, analisando a altura, também mede 2. E o volume é sempre a expressão. Essa é o A, esse é o B e esse é o C. O volume é A vezes B vezes C, onde A, B e C é o comprimento, a largura e a altura do paralelepípedo. Aí eu vou substituir. Volume é igual 3 vezes 2 vezes 2. Aí é só multiplicar. V de volume é igual 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, o volume desse bloco retangular aqui é 12. De fato, se formos contar quantos cubinhos tem aqui, você verá que tem 12 cubinhos aqui. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. E a mesma ideia aqui. Esse lado aqui ele mede 3. Esse lado aqui ele mede 2. E a altura mede 3. O volume é... Esse lado é o A, esse lado é o B e esse lado é o C. Então, o volume é o A vezes o B vezes o C, onde A, B e C representam o comprimento, a largura e a altura do bloco retangular. E aí é só substituir. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. Então, o volume desse bloco retangular é 18. De fato, se formos contar, encontraremos 18 cubinhos nesse sólido. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 cubinhos. 3 cubinhos por fileira. Certo? E aqui a mesma ideia. Qual é o volume do paralelepípedo a seguir? Então, nesse caso aqui, você tem aqui, esse lado aqui mede 1, 2, 3, 4. Esse lado mede 4. Esse lado aqui mede 1, 2, 3. E esse lado aqui mede 2. O volume, como é um bloco retangular, o volume é A vezes B vezes C, onde A é o comprimento, o B é a largura e o C é a altura. Então, o volume é igual a 4, para pegar a caneta, igual a 4 vezes 3 vezes 2. O volume é igual a 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. O volume, nesse caso, é 24. Um outro exemplo. O volume de um reservatório de água com forma de um bloco retangular com as dimensões 8 metros, 5 metros e 3 metros. A mesma ideia. Se daqui até aqui mede 8 metros, essa distância tem a mesma medida. Também vai medir 8. Então, você tem o A
você tem o B e você tem o C, que é o comprimento, a largura e a altura. Então você vai fazer, ó, volume é igual a vezes B vezes C. Volume é igual a 8 vezes 3 vezes 5. Volume é igual a 8 vezes 3, dá 24. 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20, sobe 2, 5 vezes 2, 10, 12, 120. Ó. O volume, como é metros, ó, então a resposta vai ser metros cúbicos. E aqui, para o último exemplo, que diz o seguinte, ó, uma caixa de chocolates tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes dimensões. Então, você tem aí um chocolate que tem o formato de um paralelepípedo retângulo, e a altura mede 4, uma caixa de chocolates, né? 4, o comprimento mede 3, vou colocar aqui 3, 4 e 1,5. Vou colocar 1,5 ali, que é o menor lado. Que é o menor lado. E aí ficou assim, ó. O volume é igual a vezes o B vezes o C, ó. O volume é igual. Aí você tem o valor do A, você tem o valor do B e tem o valor do C, ó. Então vai ficar 3 vezes 4 vezes 1,5. 3 vezes 4 dá 12, né? 12 vezes 1,5, aí vou fazer a continha. 1,5 vezes 12 vai dar 18, né? 1,5 vezes 12 vai dar 18. Então, o volume é igual a 18. Então, é desse jeito que você calcula volume de cubo e de paralelepípedos. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.